Voltamos com Toda Mulher falando hoje a respeito da reflexão sobre a consciência negra no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Deputado, nós falávamos aqui no primeiro bloco em relação às políticas públicas que serão criadas para ajudar nessa socialização, nessa inclusão racial do negro no desenvolvimento do Brasil. Aqui na LERJ existem projetos de lei já para ajudar esse avanço da conscientização negra e da implementação de projetos de políticas públicas? Sim, por exemplo, as cotas nas universidades, né? O estado do Rio foi o primeiro estado a incluir essas cotas na sua universidade, na UERJ, né? E foi uma discussão muito grande, muito boa, de confrontos às vezes ideológicos aqui dentro, para que isso fosse aprovado. E está provado que, na prática, essas cotas são importantes. Porque se a parte da população negra era mais excluída, e é bom dizer que nesses 10 anos o governo federal divulgou que foram incluídos 36 milhões de brasileiros na classe média. 75% dessas pessoas que foram incluídas na classe média estão os negros. Isso é bom por um lado, mas destaca claramente que se foram incluídos era porque eram os mais excluídos. Então é mais uma prova. E esses que estavam excluídos não conseguiam chegar à universidade, não estavam na classe média, não tinham uma boa educação, quando fazia o vestibular não passavam, e a universidade é pública, mas quem passava muitas vezes eram pessoas da classe média. Então foi necessária essas cotas, né? Agora o Supremo Tribunal Federal, né, de 10-0 aceitou, né, como constitucional essas cotas, está valendo para o Brasil inteiro. Então um exemplo claro de políticas públicas que precisava ser feito e que vai incluindo essa parte da população na educação superior. Em relação às cotas também, nós falamos aqui de políticas públicas, de acordo com dados do IBGE, em 2010, o risco de morrer por AIDS é de 40% maior entre pessoas negras. Durante a gravidez, mulheres negras têm menos chance de fazer o pré-natal, seja por dificuldades de acesso, falta de informação ou discriminação nos serviços de saúde. Então, existe alguma política pública para a saúde, para o negro também no Brasil? A mortalidade materna, né? A gente tem trabalhado muito isso na comissão, e já falamos até aqui no programa Toda Mulher sobre isso. A maioria das mulheres que morrem em decorrência do parto e da cesariana são negras, né? Então, e muitas vezes no atendimento lá tem o preconceito que coloca na prática. Com certeza. E assim, quando a gente vai falar da saúde, né, e que vem esses dados, você está falando de um segmento do Estado, né, muito ruim, né? Eu até reconheço que as pessoas vai precisar daqui a uns dias inventar uma UPP para a saúde, algum nome aí, né? Porque a UPA, Clínica da Família, ainda não tem dado conta. E aí, na verdade, por que essas mulheres, o que tem a ver, qual é o paralelo? O paralelo é esse, porque quem vai usar diretamente, né, a saúde pública é, na sua grande maioria, a população negra. E está lá o trabalhador, né, está lá o trabalhador que se diz mal remunerado, que não tem, não tem equipamento, enfim. Eu ouso a dizer que existe uma política no Estado, né, e aí acho que a gente poderia aprofundar mais isso mais na frente, que direciona a saúde para a questão privada. Que direciona. Eu acho que o Estado ele tem o poder, a legislação permite qualquer intervenção que se faça necessário. E a gente ainda não viu alguma coisa, né? Há pouco tempo foi aí a aberração da questão do secretário de saúde. Podia ou não podia pegar a SAMU, não pegar, ir para uma unidade particular ou não poderia? Mas a gente acompanhou aí uns 15 dias atrás, né, um secretário que passa mal e que não pode, que a UPA, o SAMU tem que levar direto para um hospital público, mas ele não levou.
e a gente estava falando de uma diferença gritante de classe, de uma diferença gritante racial. Então, acho que isso também é um problema, mas também a gente vem discutindo, né? Eu não sei assim, precisamente os outros municípios, mas o município da cidade do Rio de Janeiro tem o Comitê da Saúde da População Negra, onde a gente está dentro da Secretaria Municipal. O Estado já está discutindo já criou o Comitê da Saúde. Então, precisa se criar esses organismos em todo o Estado e essa coisa precisa se alastrar por todo o país. O que a gente precisa é estar falando dessa questão. É importante se falar, é importante estar se apontando. E essa crítica ela vai numa direção muito construtiva. Ela vai na direção de dizer o seguinte, precisa-se ter uma atenção para ontem em relação às condições que estão submetidas à população negra. E aí a gente aqui está falando das mulheres, a gente não pode perder de vista os nossos jovens, né? A gente precisa falar, e essa agenda fica muito na nossa mão. Então, assim, acho que a gente não pode cansar de falar, Inês, sem sombra de dúvidas, né? Assim, já não é a primeira vez que você nos surpreende nessa questão da população negra. Eu me lembro que na eleição passada eu falava com você, a gente tinha saído de alguma coisa aqui, você falava, olha, na minha próxima eu vou dar mais atenção a essa questão da comunidade negra, porque eu trabalhei muito pouco. Eu acho que está acontecendo. Eu acho que esse é o caminho. Então, assim, acho que nós temos poucos parceiros nessa LERJ, né? Nós temos a Inês, talvez podemos contar nos dedos da mão, mas precisamos. É importante que nós possamos estar aqui colocando essas questões e que os deputados sejam nossos porta-vozes. Tem uma historinha, né? Que a Constituição Federal diz que o poder emana do povo. E, assim, o povo, na verdade, a LERJ, os nossos governantes, os deputados estaduais e deputadas estaduais precisam ouvir o que a comunidade negra tem para dizer. É só ouvir, mas se não quiser ouvir, é só olhar com bons olhos. Uhum. Se está difícil, é só tirar o óculos de sol. Dá para ver. Abaixa o vidro do carro. Essa história da saúde, por exemplo, né? Ela falou da importância de ter comitês discutindo especificamente a questão da saúde da mulher negra, porque tem diferenças. Claro. A pressão, alta pressão arterial, né? É natural ter mais incidência na população negra. A mortalidade materna, uma das principais causas é a pressão alta. Então, se você não olhar isso com uma lupa, você não consegue ter políticas para enfrentar isso. A outra coisa, anemia falciforme, claro. Né? Um outro assunto. Estava outro dia conversando, falou assim, inclusive porque essa questão da mortalidade materna tem a ver também com o que o médico diz, mas com o que a mulher vai seguir também as orientações. Se as mulheres negras são as mais excluídas, se o analfabetismo está mais entre essa população, como é que ela vai chegar em casa, ler o receituário, ler a bula, seguir as orientações dadas? Às vezes nem compreende direito o que o médico fala. Então tem todo um contexto social dentro de uma ação que parece específica de saúde. Não existe gavetinha, né, para cada coisa, é um contexto geral, né? E tem que olhar esse contexto individualizado da população. Desculpe, é por essa razão que quando a gente discute a questão do plano, por quê? Porque a gente compreende essa questão da interseccionalidade dentro do segmento, né, do segmento afro, inclusive porque não só a gente está falando, porque a gente está falando aqui da questão só racial da população negra, mas dentro do plano vai ter uma visão também sobre a questão indígena, são poucos, né? São poucos, mas realmente tem condições também muito precárias. Então o estado do Rio tem pouco, mas é importante olhar, como também de outra população que do ponto de vista também da discriminação é a questão dos ciganos. São menos do que, né? São menos, vamos dizer assim, visíveis e também numericamente menores do que a população negra. Mas sem dúvida, toda uma concepção nisso aí. E o que eu queria colocar é o seguinte, em relação a essa questão, por exemplo, das cotas, que você começou falando da cota. Deixar muito claro, cota não é privilégio, não é benefício assim dado de graça, não é
para a população que é mais assim. Cota é, no mínimo, um instrumento de reparação para a opressão histórica que a população, no caso nosso, está falando da população negra, tem no Brasil. Eu acho que é isso que a gente tem que compreender, entendeu? Que as ações afirmativas não são uma doação, não são um favor aos pobrezinhos dos negros, são entendeu? Políticas públicas. Mas é, no mínimo, sim, no mínimo, é um espaço de possibilidade de reparação histórica para uma população que veio para aqui e é vista como... veio como ignorante, como burra, como vagabunda, etc, etc, sem desconsiderando toda uma cultura que, inclusive, a população afro que veio para cá tinha, em termos de um capital, vamos dizer assim, de qualificação profissional, etc, etc. Então, acho que isso a gente tem que compreender, acho que é uma boa discussão até num determinado momento. E aí já estou sugerindo para toda mulher, para deputada, no sentido, por exemplo, da questão da juventude. E dentro da juventude, a questão da população, da juventude negra. Nós, enquanto Supi, vamos até, e depois a gente pode até falar melhor, vamos fazer um seminário, inclusive com recursos federais para a população, para a juventude negra. Não é para agora não, que a gente não tem fôlego para isso. Mas lá para o mês de março, por aí, a gente vai ter. E eu acho que é importante que essas discussões todas, e aí trabalhando com essa visão, a violência que é sofrida por essa juventude negra, discutir isso, que é muito complexo. A questão da droga, que não à toa que são os nossos jovens que morrem, o crack tem cara e tem idade, né? E tem cor. Exato. Então, eu digo, tem cara nesse sentido, preto. Entendeu? Então, isso eu acho que é muito importante. Então, entender a questão das cotas como um instrumento de reparação histórica, entender que o racismo, quer dizer, muitas dessas políticas, quer dizer, essa invisibilização é parte também, estou falando como gestora, tá? No sentido de que faz parte destas características que que o nosso governo tem, não o nosso governo. Não estou falando de Sérgio Cabral, não estou falando da Dilma Rousseff, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando enquanto Estado claro. Cuja estrutura é uma estrutura voltada basicamente para o favorecimento das classes dominantes. Isso não é discurso, não. Se quiser, a gente poderia fazer aqui mostrar, né? Basta olhar, mostrar essa pirâmide social. Sim. Mas, de qualquer modo, é só para instaurar uma coisa que é importante que as pessoas compreendam que não é favor. Quer ver um outro exemplo muito rápido, que está no final do tempo, eu já vi, né? Teve um concurso de beleza de mulheres de comunidades. Recentemente, num programa de TV, não vou fazer propaganda aqui, que eu acompanhei, mulheres muito bonitas de comunidades do Brasil inteiro. Não era de mulheres negras, era de mulheres bonitas das comunidades. Só vi na final uma branca, o restante tudo era negra. Então, quem mora nas comunidades mais pobres? Os negros. Isso não é um exemplo de segregação racial, de preconceito? Ok. Com certeza. Eu quero agradecer a participação de vocês, nosso tempo é curto, mas agradecer e desejar aí boa sorte nos programas e nas políticas públicas. Se você de casa também gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. Obrigada pela sua companhia, até o nosso próximo encontro.